Bom dia a todos e a todas, à tarde, né? Boa tarde. Conforme a gente tinha conversado, né? Eu fiquei de fazer uma aula de exercícios para vocês e gravar ela e disponibilizar, né? Já estou na minha terceira ou quarta tentativa de fazer essa aula de exercícios aqui, porque tive um problema com a energia que faltou aqui na região daqui de casa. Mas vamos lá fazer esse conjunto de questões, certo? Essas questões aqui, pessoal, elas tinham sido aquelas que eu tinha selecionado na realidade com um pouco até de antecedência para vocês, quando a gente ia fazer aquela aula de exercícios, né, para a prova. E aí, essas questões a gente, na verdade, não teve condição de fazer naquela ocasião, porque foram surgindo dúvidas, né? E aí a gente preferiu tirar as dúvidas ao invés de fazer mais questões, certo? Então, essa primeira questão aqui, ela diz respeito a... Oxe, peraí que eu cliquei no canto errado. Essa questão aqui, ela diz respeito à conservação da massa, certo? E aí ela traz justamente uma situação em que um fluido com a massa específica determinada, ele diz aqui 1040 quilogramas por metro cúbico, flui em regime permanente através dessa caixa retangular mostrada, né? Ele fornece os dados das áreas, né, em que há escoamento de fluido, área 1, área 2, área 3, e fornece também as informações da velocidade na seção 1 e na seção 2, e pede para a gente determinar a velocidade na seção 3, né? Então, essa questão aí, claramente, é uma questão de conservação da massa, né? E se vocês... tem gente que ainda tem dúvida, né? Como que eu sei que uma questão é de conservação de massa? Como que eu sei que uma questão é de conservação do momento linear? Como que eu sei que uma questão é diferencial ou integral à abordagem que a gente vai tratar, né? Então, essa questão aqui, ela é claramente uma questão de conservação da massa. Por quê? Não existe nenhum indicativo na questão de que eu precise calcular, por exemplo, potência de alguma coisa. Então, se tivesse essa indicação, eu poderia pensar no uso da equação da conservação de energia, ou quantidade de calor envolvida. Então, eu trabalharia nessa perspectiva de energia, né? Como também não é mencionado nenhum cálculo relativo a forças, né? Ele não pede para calcular força de reação, força disso ou força daquilo, né? Então, nem pressões numa seção ou em outra. Então, isso nos leva a crer que não é necessário a gente trabalhar com conservação do momento linear, né? E que provavelmente esse problema aqui pode ser resolvido simplesmente com a equação da conservação da massa, tá? Quanto ao fato de ser uma análise diferencial ou integral, perceba que a gente vai estar interessado nesse processo aqui em determinar valores médios, né, ou valores de uma propriedade do escoamento em uma dada seção, né? Então, a gente não está preocupado com detalhes do escoamento, a gente não está preocupado em determinar um perfil de velocidades ou determinar como que ocorre a distribuição de alguma propriedade, né? Então, se a gente tivesse preocupado com essas características, né, de distribuição de propriedades, perfil de velocidades e tudo mais, então a gente se voltaria para uma perspectiva diferencial. Como não é o caso, a gente está falando de uma questão de conservação da massa em perspectiva de análise integral, certo? Então, eu desenhei aqui em verde a nossa superfície de controle, certo? Para a gente trabalhar nessa questão. E ele fornece, né, a informação, como eu falei para vocês, da velocidade na seção 1. Então, aqui ele fornece, ó, a área 1 é essa, né? Então, a velocidade na seção 1 é de 3 metros por segundo, apontando na direção I+, né? Então, na direção do eixo X positivo. Então, esse vetor velocidade V1, ele é
desta maneira aqui. Opa. Então, esse seria o nosso vetor velocidade V1. Olha. Tá. A seção 2, né, que é essa seção aqui no topo da caixa, ele diz que a velocidade é de 6 metros por segundo, apontando na direção do J positivo. Então, V2 aponta nesta direção, certo? Além disso, né, ele pede para a gente determinar a velocidade na seção 3. Essa seção 3, a gente não tem informação se esse vetor velocidade que caracteriza o escoamento, ele aponta para dentro ou para fora da nossa superfície de controle. Então, é essa pergunta que a gente vai responder aí através da análise da conservação da massa, né? Então, ele fornece a informação de que o escoamento é em regime permanente, então esse primeiro termo aqui, ele pode ser desprezado, né? E aí a gente tem a integral na superfície de controle de ρV escalar dA, sendo igual a zero. Então, o que significa que a gente vai avaliar esse termo em toda a superfície de controle, que engloba, então, as seções 1, né, 2 e 3. Eu gosto de sempre deixar isso aqui dessa maneira, né, antes de passar para as formas simplificadas. Por quê? Porque se houver a necessidade de considerar algum desses termos na forma integral, elas já ficam explícitas logo aqui nesse primeiro momento, certo? Então, para a gente poder resolver, né, esse nosso problema, obviamente aqui ele não diz nada quanto esses perfis de velocidade serem não uniformes, então a gente pode supor que eles são uniformes, né, a gente tem valores únicos aí de velocidade ao longo da seção, e aí a gente vai ter, né, justamente que trabalhar com esses produtos escalares em cada uma dessas seções em que ocorre o escoamento do fluido, né. Então, na seção 1, a gente fica com massa específica, vezes o módulo da velocidade, vezes o módulo da área, vezes o cosseno do ângulo formado entre velocidade e área nessa seção, então, um ângulo de 180 graus. Além disso, a gente tem na seção 2, né, esse mesmo termo sendo aplicado, né, a essa velocidade 2, a área 2, e ao ângulo formado entre os dois vetores nessa situação, que seria um ângulo de 0 graus. E na seção 3, também, certo? Na seção 3, a gente também tem a velocidade, produto escalar com a área. Eu vou tomar para essa resolução dessa questão que esse vetor velocidade, na seção 3, ele esteja orientado para fora, tá? Então, nessa minha consideração aqui para a resolução, eu estou considerando que esse vetor velocidade, ele aponta para fora do volume de controle. Então, como a gente sabe, seria o vetor velocidade, né? E a área, como a gente já conhece, ela sempre aponta, né, para fora do volume de controle, normalmente, né, a essa superfície de controle. Então, o ângulo formado entre esses dois entes, né, aqui na seção de saída, seria um ângulo de 0 graus. Certo? Essa foi a consideração que eu fiz. Se essa consideração se provar errada, então o que vai acontecer é que
o valor da velocidade que a gente vai encontrar vai ser um valor negativo, né? E aí a gente vai fazer, tem que fazer a mudança, né, do sentido considerado. Então, nessa situação, cosseno de 180 dá menos 1, cosseno de 0 grau é 1, cosseno de 0 grau também é 1, né, aqui, e a gente ficaria com esses três termos aqui, para relacionar nessa nossa equação de conservação da massa. O nosso interesse, então, é com esse item, né, que é a velocidade na seção 3, e aí a gente pode passar os demais termos para o outro lado da equação, né, trocar os sinais. Dividir toda essa galera aqui pela massa específica do fluido e pela área A3, né? Então, seria isso aqui. Opa. Isso aqui dividido por massa específica vezes a área 3, né? E aí a gente consegue ver que isso aqui claramente vai ficar V1A1 menos V2A2 dividido por A3, ok? Então, V3 vai ser justamente calculado dessa maneira. Então, V1 é 3 metros por segundo, a área 1 é 0,046, V2 vale 6 e a área 2 vale 0,009 metros quadrados. E a área 3, ó, 0,056 metros quadrados, tá? Fazendo essa continha aqui, esse valor da velocidade dá justamente 1,5 metros por segundo, tá? Esse valor é positivo, né? Então, o sentido que a gente arbitrou é justamente o sentido, digamos assim, correto, né? Dessa velocidade na seção 3, certo? Esse aqui é o módulo do vetor velocidade, né? Então, se a gente quiser calcular, veja só, aqui ele, na verdade, não fala em termos vetoriais, né? Se ele quer que o resultado seja expresso em termos vetoriais, mas como ele disse que V1 estava expresso em uma quantidade unitária com relação à direção x e V2 também com relação à direção y, a gente pode pegar esse V3 aqui, cujo módulo é 1,5 metros por segundo e aponta, né, nessa direção que a gente já determinou aqui. Então, a gente pode pegar esse vetor, V3, e decompor ele em suas componentes na direção x e na direção. Estou fazendo isso simplesmente porque na questão não tá claro se ele quer dessa maneira ou não. Tá? Então, vou colocar aqui V3. Aí a gente tem aqui V3x, V3x. A gente também tem a componente V3. Né? E aí ele fornece a informação de que esse ângulo aqui interno, não sei como é que eu posso fazer esse desenho, mas eu vou botar ele só aqui, esse ângulo aqui, como se fosse essa bola, tá? Esse ângulo aqui é de 60 graus, né? Então, a gente sabe que, pela trigonometria aqui do nosso relação, a gente sabe que cosseno desses 60 graus aí vão corresponder ao cateto adjacente, que seria justamente V3y,
pela hipotenusa, corresponde a e o seno de 60 graus desse ângulo corresponde ao cateto oposto, V3x, dividido pela hipotenusa, que é V3, né? Então, se quiséssemos determinar quem é V3y, a gente faria V3 cosseno V3y é justamente V3 cosseno de 60 graus e V3x V3 seno. Então, só para complementar aqui, né? Então, V3y seria 1,5 cosseno de 60, 0,75. Essa é a componente da velocidade na direção y, então isso aqui aponta para a direção do y negativo, certo? Então, na direção menos j. V3x V3x, então, é 1,5 vezes o seno de 60 graus, 1,299. 1,3, vai lá. Metros por segundo, né? E aqui ela aponta na direção do x positivo. Então, a gente pode deixar isso assim. Ok? V3y e V3x. Obviamente, o vetor velocidade V3 é a soma vetorial, né, desses dois componentes, certo? Bom, então aqui uma questão, né, de conservação da massa, perspectiva integral, né? Essa outra questão aqui, pessoal, ela traz uma avaliação de conservação do momento linear, certo? Então, ela fala de um dispositivo, né, aqui qualquer das características dele, e diz, determine a força exercida pelo dispositivo sobre o tubo, né? Então, quando a gente tem uma questão falando em determinação de forças, né, a gente está tratando de uma perspectiva, de uma questão na perspectiva da conservação do momento linear. Assim ficou melhor. Muito obrigada. Então, a gente está tratando de uma equação, de uma questão na perspectiva da conservação do momento linear e falando da perspectiva integral, né? Porque, novamente, a gente não está querendo saber a distribuição de forças, a gente não quer saber como que se distribui o campo de pressão, né? A gente quer saber simplesmente o valor numérico dessa força em um dado ponto uma dada seção do escoamento, certo? Então, ele coloca aqui, um dispositivo de formação de jato é mostrado no diagrama, né? A água é fornecida a 10 kPa manométrica através da abertura flangeada de área A. Então, essa é a seção de alimentação, né? Ele fornece a informação da área dessa seção e a pressão relativa, né, dessa seção. A água sai do dispositivo em um jato livre. Geralmente, jatos livres se referem a jatos que são liberados para pressão atmosférica, né, para
condição de pressão atmosférica. E na própria questão, ele elucida isso, né? Ele diz assim, ó, a água sai do dispositivo em um jato livre em regime permanente à pressão atmosférica, tá? Então, isso aqui fica bem claro para a gente. A área e a velocidade do jato são a área de 650 milímetros quadrados e velocidade de 4,6 metros por segundo. Ele fala que o dispositivo aqui tem uma massa de 0,09 quilos e contém um volume de 196 centímetros cúbicos de água. Então, ele pede para determinar a força exercida pelo dispositivo sobre o tubo de suprimento. Então, o que acontece, né, nesse nosso sistema aqui? A gente vai ter um volume de controle em que vai existir uma seção de alimentação. Vai existir essa seção de alimentação em que o fluido entra, né? Esse fluido, ele está sujeito a uma dada pressão nessa seção de alimentação, então essa pressão exerce uma força aqui, certo? Além disso, esse fluido escoa com uma dada velocidade que a gente vai determinar, né? Então, por ele estar escoando com uma dada velocidade, ele também exerce uma quantidade de força, né? Nesse flange, nesse tubo, né? E o próprio dispositivo, ele tem um peso, certo? Que está aqui referente a essa massa de 0,09 quilos, então vai existir uma força-peso referente a isso. E ele fala que dentro desse dispositivo contém uma quantidade, né, um volume de água. Então, obviamente, esse volume de água também tem um certo peso, né? Então, aqui também vai existir, um peso aí dessa massa de água que está contida no dispositivo. Às vezes eu não entendo porque esse bicho faz isso, mas tudo bem. Vou desenhar aqui só o peso da água, certo? Além disso, a gente tem uma seção de saída de fluido, né, aqui por esse topo, né, com uma dada velocidade, e a gente sabe, né, velocidade para um fluido que tem massa, então isso significa que vai existir uma força sendo exercida aí, certo? Um ponto que a gente deve observar é que a informação da pressão que é fornecida é somente nessa seção de área 1, né, na seção de alimentação. Essa pressão é uma pressão manométrica, né? Então, esse valor de pressão já é um valor de pressão relativo. Significa que esse valor está descontado da pressão atmosférica, que é o valor de pressão que a gente tem aqui na seção de saída. Aqui é uma pressão atmosférica, né? O jato é livre, certo? Então, quando a gente tem essa condição de pressão, né, atuando em uma dada seção do nosso escoamento, e aí a gente trabalha com valores de pressão relativa, né, pressão manométrica, então esse termo aqui, referente à força que a pressão atmosférica exerce sobre o volume de controle, acaba sendo descontado automaticamente, certo? Então, vou pegar aqui a nossa queridíssima, na verdade, eu vou pegar aqui um bocado de setas, porque elas me ajudam para melhorar aqui esse desenho para vocês. Vamos lá descrever tudo direitinho, né? Existe um peso referente ao fluido que está contido aqui dentro. Existe também o peso do próprio dispositivo, como é colocado na questão, peso do dispositivo. Peso do dispositivo, peso da água, né, que está contida nesse dispositivo. Existe um valor de pressão que atua aqui nessa superfície de controle, certo? Esse fluido escoa para dentro da superfície
de controle, né, com uma dada velocidade. Então, deixa eu colocar aqui quem é quem, né, no jogo do bicho. Então, aqui a gente tem pressão, força referente à pressão, não gosto nem de escrever isso dessa maneira, mas tá. Pressão que atua aqui nessa direção do eixo Y positivo, a gente pode colocar o Y aqui, né, para orientar a gente com positivo para cima, né. Além disso, aqui a gente vai ter a velocidade nessa seção 1. Vou colocar aqui de verde para ficar das mesmas cores. E nessa seção de saída, a gente tem também um vetor velocidade aqui na seção 2 e uma área também para essa seção aqui de saída, certo? Como eu falei para vocês, né, a gente pode desenhar aqui, inclusive, o nosso volume de controle para isso ficar mais claro para todo mundo com relação às áreas, né? Por quê? Essa área que a gente tomou aí, né, a gente considera que ela sempre aponta para fora do volume de controle. Então, a gente determina um volume de controle e sempre, ó, a área ela aponta para fora do volume de controle, né? E quando a gente vai fazer as avaliações dos produtos escalares, a gente fala justamente dessa relação que a área guarda com os vetores velocidades, né? Então, a gente pode começar a trabalhar aqui com a nossa equação de conservação do momento linear, porque agora a gente já identificou, né, a maioria aqui dessas forças que vão estar atuando. Então, deixa eu pegar aqui. Cadê aquela questão? Tá. Então, a gente tem aqui a nossa equação de conservação do momento linear, né? E nessa equação a gente tem justamente forças de campo, forças de superfície, né? Esse balanço de força sobre o volume sobre a superfície de controle, sendo igual à taxa de variação do momento no volume de controle, mais o fluxo líquido de momento através da superfície de controle. Na questão, ele já diz claramente que o jato, ele esse processo, ele ocorre em regime permanente. Então, esse primeiro termo aqui, ele automaticamente a gente despreza ele, certo? E perceba, ele pede para a gente determinar a força exercida pelo dispositivo sobre o tubo. Então, a gente não colocou ainda, não descreveu essa força, que o dispositivo, eu vou colocar ela aqui do lado para a gente visualizar melhor, certo? Então, essa força que o dispositivo exerce sobre esse tubo de suprimento. Vou chamar essa força aqui de RY, certo? Então, aqui, força RY. E aí, a gente faz justamente a avaliação de todos esses termos aqui, da equação do momento, né? Como forças de campo, a gente tem a força de campo referente ao campo gravitacional, certo? Força de campo referente ao peso do dispositivo. A força de campo, eu estou deixando isso tudo na notação de vetor ainda, tá? Então, não vou me preocupar com o que é positivo ou o que é negativo agora. Referente ao peso do fluido, essas são as forças de campo que a gente tem no nosso processo. As forças de superfície que a gente tem são as forças de reação, né? Então, RY, a gente está trabalhando aqui simplesmente com a direção vertical, né? Não existe nenhum componente de força na horizontal, porque tanto não existe momento
referente ao escoamento de fluido na horizontal, quanto não existe nenhuma distorção desse volume de controle para essa direção, que nos faça considerar alguma componente, sei lá, da pressão, ou componente dessa força de reação na direção horizontal, certo? Então, a gente tem RY mais a força referente à pressão, certo? Então, essa força referente à pressão, eu vou colocar aqui como um Pzinho, certo? Mas lembrando que isso aqui é uma força, tá? No outro lado da equação, a gente tem a avaliação do momento linear através da superfície de controle, né? E a superfície de controle, nesse nosso volume de controle que a gente escolheu, ele engloba a seção 1 e a seção 2, né? Então, a seção 1 é a seção de entrada, e a seção 2 é essa seção ali superior. Notem que a equação ela está toda vetorial até esse momento. Agora é que eu vou começar a trabalhar com quais desses vetores estão apontando em qual direção, para eu trabalhar com os módulos deles, ok? Então, o peso do dispositivo aponta na direção do eixo Y negativo, né? Então, menos W do dispositivo, menos W do fluido, ambos apontam para a direção do eixo Y negativo, né? RY eu também coloquei como apontando para a direção do eixo Y negativo. Pode ser que não seja essa a situação real, mas foi o sentido que eu arbitrei, certo? E o termo referente às pressões, né, a força referente à pressão, é justamente o produto da pressão na seção 1, P1, A1. Ah, professora, por que você não está considerando a pressão na seção 2? Lembra que na seção 2 a pressão é atmosférica, né? Então, se eu considerar a pressão na seção 2, né, eu tenho que considerar o valor da pressão aqui como sendo um valor absoluto. Então, se ele já dá o valor da pressão na seção 1 manométrica, é o que eu vou usar, certo? E aí eu desprezo a contribuição da pressão atmosférica. Na seção 1, né, esse nosso termo do momento linear, ele se refere justamente ao vetor velocidade. Primeiro aqui a gente tem um vetor velocidade V1, né? E aí, em seguida, a gente trata do produto escalar entre velocidade e área, certo? Então, esse primeiro termo aqui, ele se refere à direção do vetor velocidade na seção 1, né? E na seção 1, esse vetor velocidade aponta para o y positivo. Então, eu vou deixar esse termo aqui como sendo, um parêntese até, mais V1, certo? Massa específica, e esse termo aqui refere-se ao produto escalar. Então, esse termo aqui, ele não carrega nenhuma informação de direção. Ele simplesmente traz o módulo de um vetor vezes o módulo de outro vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, toda a informação de direção referente a esse momento causado pelo fluido estar escoando, está aqui nesse primeiro item que eu estou destacando, certo? A gente fica com V1, A1, cosseno de... O ângulo formado entre velocidade e área nessa seção é um ângulo de 180 graus, ok? Na seção 2, a gente faz essa mesma, a gente vai repetir essa avaliação, certo? E o que acontece na seção 2? O vetor velocidade, ele aponta, né, vocês conseguem ver aqui, para fora do volume de controle, né, e na direção do y positivo. Então,
esse vetor V2 aqui, ele também é uma quantidade positiva. E esse produto escalar, né, vai ser justamente velocidade na seção 2, a área da seção 2 e o cosseno formado entre esses dois entes na seção 2, que é um ângulo de 0 graus, certo? Então, dessa maneira aqui, pessoal, a gente consegue já resolver praticamente essa nossa questão, né? Então, como a gente tem aqui cosseno de 180 graus, esse termo aqui vai ficar com sinal negativo, né? Então, menos o V1 ao quadrado vezes a área 1. Esse segundo termo aqui, ó, cosseno de 0 graus dá 1, o vetor V2 também aponta no y, na direção do y positivo, então esse termo aqui pode ser calculado desta maneira. Então, agora, a gente pode... Ai, meu Deus. Pronto. Então, aqui, ó, a gente pode começar, né, a separar o item que a gente quer e substituir aí os valores do nosso interesse. Então, P1A1, que era um termo aqui positivo, pode passar para o lado de cá negativo. Opa! Esses termos que são aqui negativos, eles vão poder vir para o outro lado da equação positivos, né? Então, mais e mais, certo? E aí a gente vai calcular justamente quem é RY. Detalhe, a gente já tem todos os itens que a gente precisa para essa equação, para resolver isso aqui? Provavelmente não. Por quê? Na questão, ele só informa o valor da velocidade da seção 2 e a área da seção 2, né? Ele dá esses dois termos aqui, de pressão e área na seção 1, ele dá a massa do dispositivo, então basta multiplicar pela aceleração da gravidade para achar o peso, e aqui ele só dá o volume também do fluido que está contido nesse dispositivo. Então, a gente vai também precisar elaborar um pouco mais isso daqui para poder efetivamente chegar na resposta, né? Então, o peso do dispositivo corresponde à massa dele vezes a aceleração da gravidade, e o peso do fluido, né, é justamente a massa específica do fluido, que no caso é a água, mas poderia ser qualquer fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume, né, desse dispositivo, ok? Para a gente resolver essa questão, o único item que está faltando para a gente é a determinação de quem é V1, certo? E para determinar quem é V1 é bastante simples, né? A gente tem a aplicação da conservação da massa diretamente aqui nesse problema. O fluido que está escoando é água e o escoamento é em regime permanente. Então, a gente pode pegar a nossa equação lá de conservação da massa e simplesmente dizer, opa, ó, o escoamento é em regime permanente, a superfície de controle, que é a mesma, só tem uma seção de entrada e uma seção de saída, e o fluido que está escoando é incompressível, né? Então, isso aqui vai resultar para a gente em V1A1 sendo igual a V2A2. Não sei se alguém ainda tem dificuldade com isso, né? Mas, se tiver, né, a gente está disponível aí para tirar ainda alguma dúvida que surja de vocês, viu? Então, esse valor de velocidade da seção 1, a gente consegue determinar com facilidade. Eu vou deixar aqui isso aqui expandido, só para
para quem ainda tiver alguma dúvida, tá? Poder olhar aí e ver se chega na mesma equação sem maiores problemas. Então, fica aí ρ V1 a 1, cosseno de 180 graus, que é o produto escalar nessa seção, ρ V2 a 2, cosseno de 0 graus, que é o ângulo formado nessa seção 2, certo? E aí, como a massa específica do fluido vai se cancelar, a gente obtém essa relação que eu falei, tá? Essa área 1 passa para cá dividindo, né? Então, o valor da velocidade na seção 1 fica sendo o valor da velocidade na seção 2, 4,6, vezes a área dessa seção 2. Qual seria essa área? Π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, né? Então, π diâmetro ao quadrado sobre 4, nessa seção 2 aí, que é a seção de saída, dividido pela área da seção 1. Certo? Então, velocidade na seção 1 fica sendo 4,6 que multiplica. Opa. 2 ao quadrado dividido por V1 ao quadrado. 6 vezes 650 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, dividido por justamente 1.900 vezes 10 a menos 3. Opa, eu botei o cubo ali, né? Esse aqui é o quadrado. Então, a gente pode calcular esse valor da velocidade V1, substituir aqui, né? E aí todos os demais termos a gente já conhece para resolver essa questão, tá? Eu não vou chegar ao valor numérico aqui, mas a resolução dessa questão é dessa maneira, ok? Porque senão a gente vai só perder tempo. Certo? Eu queria colocar para vocês aqui também, não sei com quanto tempo que a gente de resolução de questão, eu queria colocar para vocês uma questão de Navier-Stokes, né? Para a gente poder abordar também essa parte nessa nossa aula de exercícios. Então, deixa eu pegar aqui. Não sei se está nessa aula. Deixa eu ver se está nessa aula a questão que eu quero resolver para vocês. A operação. Não tem mais. Porque a operação é muito o pessoal, as coisas que eu e também. Ah, tá.
Já sei onde é que tá. Tá. Será que tá aqui? Não, tem. E assim. Não era essa aqui, não. Vou colocar aqui nas cores mais. O que aconteceu com esses slides para eles ficarem com as cores tão horrorosas dessas, mas pense numa sucessão de cores horríveis que o Windows me sugeriu aqui. Deixa eu ver se é assim ele me. Pronto, menos um. Então, deixa eu ver se já foi. Então, ele coloca aqui nessa questão de Navier Stokes a seguinte configuração de escoamento. Aí ele diz assim: um fluido com massa específica ρ escoa em regime permanente entre duas placas infinitas verticais e paralelas. A direção do escoamento é vertical para baixo. O escoamento é laminar, plenamente desenvolvido, e o gradiente de pressão na direção do escoamento é nulo. Utilize as equações de Navier-Stokes para obter uma equação para a vazão volumétrica do escoamento, né? Então, a gente tem duas placas, né? Deixa eu botar aqui essas placas, duas placas paralelas infinitas aí, certo? O fluido escoa entre elas, né? A orientação aqui desses eixos coordenados. Deixa eu colocar esse aqui em preto para ficar mais visível, né? Ele colocou o eixo Y apontando para cima, o eixo Z saindo aqui para a direita e o eixo X para fora do plano da página, né? E aí ele diz assim: esse fluido de massa específica ρ, ele escoa em regime permanente entre essas duas placas infinitas, verticais e paralelas, certo? O escoamento é laminar, plenamente desenvolvido, e o gradiente de pressão na direção do escoamento é nulo. Então, assim, toda vida que a gente for tratar de resolver uma equação como essas de Navier-Stokes, como eu disse para vocês, essa é uma equação de conservação do momento linear. Então, essa é uma equação que envolve, né, quantidades vetoriais.
Então, essa resolução da equação de Navier-Stokes, ela fica facilitada se você, primeiramente, passa pela equação de conservação da massa, pela equação da continuidade. Então, eu vou abrir aqui essa aula anterior de revisão aqui, de análise diferencial, só para eu pegar as equações, né, para a gente poder trabalhar, né? Então, a equação de Navier-Stokes seria esse conjunto aqui, de equações, e para resolver essas equações de Navier-Stokes, eu digo para vocês sempre trabalharem, né, ela em conjunto com a equação da continuidade. Porque a equação da continuidade, ela traz informações complementares importantes, certo? Então, a gente sempre opta, né, como um algoritmo realmente para resolver esse tipo de problema, em trabalhar em 3 etapas: listar as considerações referentes ao processo, trabalhar com a equação da conservação da massa e só então partir para a equação de conservação do momento linear. Então, seria algo como considerações, conservação da massa, ou então é que a gente ia passar para a conservação do momento linear. Certo, volta. Tá. Esse seria o nosso passo a passo para resolver esse tipo de equações, certo? Então, como considerações para esse processo, ele já dá algumas, né, para a gente começar. Primeiro, ele diz que o escoamento, né, ocorre em regime permanente. Regime permanente. Implica, né, no fato da gente não ter nenhuma variação temporal, né? Então, isso aqui já facilita a vida da gente. Então, todos os T se tornam iguais a zero, certo? Quando ele fala, né, que o escoamento ele é completamente desenvolvido, o que ele quer dizer é que o perfil de velocidades que a gente obtiver, né, ao longo aí dessa direção y, né, que é o que a gente vai querer determinar, né, como que esse componente da velocidade varia, né, ao longo do eixo z, mas isso aqui sendo representativo em toda a direção y. Então, isso aqui significa para a gente que não vai haver, né, mais variações de propriedades com respeito a essa direção do escoamento, ou seja, ρy também vai ser igual a zero, certo? O escoamento é laminar, gradiente de pressão na direção do escoamento é nulo. Então, ele já diz para a gente que o gradiente de pressão na direção do escoamento é nulo. Gradiente de pressão na direção do escoamento, que é na direção y, é nulo, certo? Então, escoamento em regime permanente, escoamento completamente desenvolvido. Para a gente estar usando as equações de Navier-Stokes, existem algumas suposições prévias, né? Porque a equação de Navier-Stokes, ela se aplica para o escoamento de fluidos incompressíveis e newtonianos, né? Então, isso aí já é uma premissa do nosso processo. Então, a gente vai
começar aí os nossos trabalhos. Como eu falei para vocês, primeiramente, a gente fala em trabalhar, né? Primeiramente, a gente passa para trabalhar com a equação da conservação do momento, conservação da massa. Certo? Porque ela é uma equação escalar. E aí isso facilita a vida da gente. Ah, detalhe. O escoamento que a gente está modelando, né, pessoal, é um escoamento aí praticamente, né, ao longo desse eixo Y e com respeito, né, que ele varia ao longo do eixo Z. Então, a gente pode considerar que não existe escoamento na direção X, que é essa que a gente tomou como para fora do plano da página. Isso aqui vai implicar, né, também, se não existe escoamento na direção X, também não vai existir nenhuma variação de propriedades ao longo da direção X, nem componente da velocidade nessa direção. Então, ótimo. Partimos, então, para a equação da conservação da massa, nosso segundo passo. Como eu falei para vocês, quando a gente trata do escoamento através da perspectiva da equação de Navier-Stokes, então, o fluido que a gente está tratando, ele obrigatoriamente é um fluido incompressível. Sendo assim, esse termo aqui, ele é nulo, e a gente pode escrever a equação da continuidade desta maneira. É uma maneira bem mais simples, né, de se trabalhar. Assim, a gente pode, né, fazer, né, aplicar essas nossas considerações aqui nessa nossa equação da continuidade. Primeiro, se não existe escoamento na direção x, ρx é zero. Se ele é completamente desenvolvido, não existe variação, né, desse perfil ao longo do eixo y. E isso deixa a gente simplesmente com o W ρz sendo igual a zero, né? Como W era uma componente da velocidade, W poderia ser função, ó, de x, de y, de z, do tempo, mas, pelo nosso conjunto de considerações aqui, ó, W não depende da direção y, porque o escoamento é completamente desenvolvido, além disso, ele ocorre em regime permanente e não existe escoamento na direção x. Então, W, que poderia ser função de todas essas coisas, na realidade é uma função direta de x. Assim, ao invés de a gente trabalhar com essa derivada parcial, a gente pode trabalhar com a derivada total, dw dz, sendo igual a zero, né? Implicando no fato de que W deveria ser igual a um valor constante, né? Se a gente observar a geometria desse nosso problema, a gente consegue ver que essas placas infinitas não existe nenhuma informação de que elas estejam se movendo. Então, o fluido ele deve obedecer à condição de não escorregamento, né? E pela condição de não escorregamento, o fluido em contato com o contorno sólido, ele adquire a velocidade desse contorno sólido. No caso, né? Então, esse fluido, ele tem aí velocidade igual a zero, aqui nesse ponto, né? Então, W é igual a zero. Esse W é igual a zero e W é uma constante, significa que essa componente da velocidade, ela é nula em todo o campo de escoamento, certo? Então, a gente pode adicionar essa informação aqui à nossa lista de considerações, né? W passa a ser igual a zero. Bom, em posse desse conjunto de informações,
Então, a gente vai trabalhar agora com a nossa equação de Navier-Stokes. Vou diminuir aqui o tamanho um pouco, para a gente poder trabalhar com essa equação. Então, esse é o nosso conjunto de equações. E logo de cara a gente tem várias simplificações que a gente pode fazer. A primeira e mais forte delas, que eu diria assim, seria aqui cancelaria mais termos, é justamente o fato de não existir escoamento na direção X. Então, se não existe escoamento na direção X, então todos esses termos daqui, eles se cancelam, porque tanto o componente U da velocidade, ele é nulo, quanto não existe variação, de propriedades ao longo dessa direção X. Então, ρx é zero, U é zero, U é zero, U é zero, faltando um aqui, U é zero, certo? E dessa equação aqui, a gente simplesmente vai ter a informação de que ρgx também é zero. Com respeito à direção Z, a gente também tem um monte de simplificações a fazer. Primeiro, o fato desse escoamento ser em regime permanente, então isso aqui também vira zero. O fato do componente W também ser zero, então todas essas derivadas parciais que contêm o componente são cancelados, E aí a gente fica com a informação de que, o gradiente de pressão do escoamento ao longo da direção Z tem que ser igual a ρ vezes GZ, certo? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com a equação de Navier-Stokes ao longo dessa direção Y. Peraí, deixa eu ver aqui, de novo, rapidinho, só para ver se eu não cometi alguma gafe. Se o escoamento, não existe escoamento ao longo da direção X, então ρx é zero. Se esse escoamento está completamente desenvolvido, então o perfil de velocidades que eu determinar aqui, ele é o mesmo para todo e qualquer y, então não existe variação desse perfil com a direção y, e então a gente chega a essa conclusão com relação à componente W. Certo. Agora que eu entendi o que eu estava considerando. Tudo bem, tá certo, então. Perdão. Não tem nada de errado, tá tudo ok aqui. Então, vamos partir para a direção Y, Nessa direção Y, a gente tem que o regime de escoamento é um regime permanente, A gente tinha visto que o componente U da velocidade é zero, E não existe variação ao longo do eixo Y, Tá aqui consideração 2, ρy igual a zero. E o componente W, desse nosso, desse campo de velocidade, W também era igual a zero.
Na questão, ele informa que o gradiente de pressão na direção do escoamento, ρP, ρy, é nulo. E, além disso, a gente pode considerar que não existe escoamento na direção X e que o escoamento ele é plenamente desenvolvido. Então, ρy também é zero. Então, percebam, pessoal, que a gente tem, na realidade, um termo de ρgy se relacionando com a viscosidade do fluido e a derivada segunda desse perfil aqui de velocidades, certo? Então, a gente ficou da equação de Navier-Stokes com essa equação aqui para resolver. E que multiplica O2V, O2V, ρz ao quadrado, mais massa específica do fluido, GY, tem que ser igual a zero, certo? Foi isso que a gente obteve aí da nossa equação de Navier-Stokes. Então, a gente vai justamente isolar esse nosso perfil de velocidades, né? Passar esse mi para cá. Estava multiplicando, vem para cá, dividindo. E aí a gente vai tratar dessa nossa equação aqui, para determinar qual que vai ser esse perfil de velocidades, para a gente poder, então, calcular essa vazão volumétrica, certo? Então, perceba que V, ele também é um componente da velocidade que poderia ser função de x, de y, de z e do tempo, né? Mas pelo nosso conjunto de suposições, V, na realidade, fica só podendo ser função da direção z, né? Por quê? Porque o escoamento, a gente falou anteriormente, né? Ele ocorre em regime permanente, é completamente desenvolvido e não existe escoamento ao longo da direção X. Então, essas variações possíveis aqui, elas, na realidade, não são possíveis no nosso caso. E V é uma função de Z. Assim, a gente pode deixar de trabalhar com essa derivada parcial para trabalhar com a derivada total, certo? D2V, dz2, sendo igual a esse termo daqui. Fazendo a integração, né, limites indefinidos, então a gente fica com dv sendo igual à integral de dz mais uma constante d1, certo? Integral de dv, d2v fica dv, integral desse termo aqui, isso aqui é uma constante com relação a z, fica z, e aí a gente tem um dz para integrar ainda, né? Realizando a nova integração, a gente vai ficar com v sendo função da direção z. Aqui a gente vai ficar com z ao quadrado sobre 2. T1 vezes z mais uma constante T2. Certo? Então, resta a gente definir, né, quais que são os valores dessas constantes, certo? E o que a gente sabe desse processo é que, primeiro, em ambos as extremidades, né, quando z for igual a zero e quando z for igual a, sei lá, essa distância aqui que a gente pode chamar de h, a gente vai ter que a velocidade do fluido vai ser igual a zero, né?
Isso se reflete tanto para a componente W, que a gente tratou no começo, quanto para qualquer componente. Mas se eu for fazer isso, né, se eu for escrever isso 2 vezes, a gente simplesmente vai andar em círculos, né, e não vai chegar em canto nenhum, porque eu só tenho obter o mesmo resultado, certo? Então, quando Z, essa cota dessa direção Z, for igual a zero, que seria aqui nessa parede do lado esquerdo, né, a gente pode deixar isso mais claro aqui, quais são os valores assim. Então, se Z inicia aqui justamente nessa placa, aqui na placa do lado esquerdo, né, e segue até o infinito e além, e a distância entre essas placas eu posso chamar de uma distância D qualquer, de dado qualquer, né? A gente tem que quando Z for igual a zero, ou seja, nessa placa a inicial, velocidade é igual a zero, né? E se eu dissesse que quando V é igual a D, a gente também tem essa condição, na realidade, isso seria redundante, né? Então, a gente pode dizer que quando a gente tiver no meio dessa distância entre as placas, né, uma equidistância das placas em D sobre 2, a gente vai ter a condição de velocidade máxima desse escoamento, né? Por quê? Porque justamente a gente vai estar o mais distante possível, né, das duas paredes. Então, a gente pode dizer que quando Z for igual a D sobre 2, então seria o mínimo dos efeitos de viscosidade, né? Então, quando Z for D sobre 2, U vai ser igual a V, vai ser igual a Vzão, que seria a velocidade máxima, tá bom? Então, fazendo isso, aplicando essas condições de contorno, a gente tem que quando V for igual a zero, V do ponto zero, o valor da velocidade é zero, né? E Z vale zero. Significando que a nossa constante C2, ela vai assumir o valor justamente de certo? Só para ficar todo mundo junto. Quando a gente estiver trabalhando na condição em que Z estiver na metade desse caminho, então a velocidade vai ser um valor de velocidade máxima, né? Então, quando a gente trabalha com velocidade máxima, significa que a derivada desse perfil de velocidades, ela é nula, né? Então, a derivada desse perfil de velocidades aqui, que seria o quê? dv dz. Mais ou menos. Foi mal, então eu acho que eu passar. Eu imaginei que eu Seria justamente z aqui, né? E T1, certo? Então, a derivada desse perfil de velocidade seria igual a zero, quando a coordenada z for igual a d sobre 2. dv dz é zero quando z é igual a d sobre 2. E isso aqui resulta em C1 sendo igual a isso daqui, certo? Na verdade, esse termo aqui estava aqui negativo, vai para o outro lado da equação. E aí o nosso perfil de velocidades fica sendo C1 vezes Z, e C2 é zero, certo?
Então, com isso, a gente determinou o perfil de velocidade. Se a gente quiser determinar a vazão volumétrica, então a gente sabe que vazão volumétrica é justamente a integral desse perfil de velocidades, né, ao longo da área do escoamento. Que área seria essa, né? Então, seria a área de um retângulo aqui, ó, de largura D, peraí, de largura, né? Qualquer que fosse a dimensão saindo do plano dessa página, a gente pode chamar de B, vezes um DZ aqui, né? Em que a gente teria a variação ao longo desse plano aqui, certo? Então, a gente trabalharia com B de bola, que eu chamei, vezes um DZ, e esse DZ ia ser integrado desde Z igual a zero até Z igual a distância entre essas duas placas. A gente ia pegar este perfil de velocidades, substituir aqui, e realizar essa integração. Obviamente, a gente tem termos aí que podem sair dessa integral, que estão presentes em ambos, né, os itens. E aí a gente ficaria com menos z ao cubo sobre 6 mais dz ao quadrado sobre 2 vezes 2 sobre 4. Certo? Isso aí integrado desde 0 até d, né? Então, aqui ficaria d a terceira e aqui terceira. Então, MMC entre 6 e 4, 24, 12. 12 dividido por 6 dá 2, né? Menos 2D ao cubo. Mais 12 dividido por 4 dá 3D a terceira. A gente ficaria aí com as contas, a vazão volumétrica sendo isso aqui, vezes D a terceira, dividido por 12. Ok? Era isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que quiserem falar aí, a gente tira, né? Vocês mandam uma mensagem, mandam alguma coisa e a gente tá aqui para isso, tá bom? Valeu, tenham boa Páscoa. Nos encontramos terça-feira.